O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: que queres? Ela disse-lhe: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: podemos. Então Jesus declarou-lhes: bebereis do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho que acabámos de ouvir, a mãe de Tiago e João foi até Jesus pedir-lhe aquilo que todas as mães pedem para os filhos, o melhor. E ela não tinha percebido o que era o reino de Jesus e foi-lhe pedir para se sentar um à direita e outro à esquerda. E aí Jesus disse-lhe aquilo que diz a todos: esses lugares é o Pai que os destina. Agora o cálice esse, podeis bebê-lo? E os 2 responderam que sim. E Tiago foi o primeiro apóstolo a dar a vida por Jesus, a ser martirizado no ano 42. E portanto damos graças a Deus pela vida de São Tiago, o maior. Era filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João Evangelista. E João Evangelista foi aquele que conheceu Jesus mais novo, 15 ou 16 anos, e foi o apóstolo que teve uma vida mais longa, até 92, 93 anos, tendo escapado do martírio da caldeira de azeite a ferver. Foi decapitado no tempo do rei Herodes Agripa, na Páscoa do ano 42. Foi o primeiro dos apóstolos a receber a coroa do martírio. É venerado em Santiago de Compostela, na Espanha, com uma grande basílica, e a tradição diz que Santiago chegou à Península Ibérica de barco e desembarcou na praia de Matosinhos, no Porto, e as conchas que aparecem associadas a Santiago de Compostela são as conchas que saíram nos cascos do cavalo em Matosinhos, na praia de Matosinhos. Portanto, a praia de Matosinhos está relacionada com Santiago de Compostela. Há um santo que nós vamos celebrar na próxima semana, no dia 30 de julho, São João Crisóstomo, ou Crisólogo, que Crisólogo é o nome inicial e Crisóstomo depois a evolução, e Crisólogo, que significa boca de ouro, e viveu no século IV, nasceu no ano 349, é conhecido como boca de ouro, foi um padre importante da Igreja do Oriente, arcebispo de Constantinopla, é um doutor da Igreja, nasceu em Antioquia e morreu em 407 no exílio, e portanto é considerado um santo do século IV.
Ele diz assim sobre São Santiago: os filhos de Zebedeu pedem a Cristo: concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que lhe responde o Senhor? Para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual, e se soubessem o que pediam, não se teriam atrevido a fazê-lo, responde: não sabeis o que pedis, isto é, não sabeis como é grande, admirável e superior aos próprios poderes celestes aquilo que pedis. Depois acrescenta: podeis beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? É como se lhes dissesse: na verdade, vós falais-me de honras e de coroas, mas eu falo-vos de lutas e suores. Não é este o tempo dos prémios, não é agora que se há de manifestar a minha glória. A vida presente é tempo de morte violenta, de guerras e de perigos. E reparai como os atrai e exorta pela maneira de interrogar. Não lhes pergunta se são capazes de morrer, derramar o seu sangue, mas pergunta-lhes: podeis beber o cálice? E para os animar acrescenta: que eu hei de beber? Assim pensava o Senhor que seriam mais decididos ao considerar que se tratava de correr a mesma sorte. E chama à sua paixão batismo, para dar a entender que os seus sofrimentos haviam de trazer uma grande purificação para o mundo inteiro. Os dois discípulos respondem: podemos. Prometem imediatamente, cheios de fervor, sem saber o que diziam, mas com a esperança de virem a alcançar o que pediam. Que disse então o Senhor? Bebereis o cálice que eu hei de beber e sereis batizados com o mesmo batismo com que eu vou ser batizado. Grandes são os bens que lhes anuncia, isto é, sereis dignos de receber o martírio e sofrereis comigo. Terminareis a vida com morte violenta e assim participareis da minha paixão. Mas sentar-vos à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas é para aqueles para quem foi preparado por meu Pai. Depois de lhes ter levantado o espírito e de os ter tornado mais perfeitos e capazes de superar o sofrimento, só então corrige a sua petição. Então os outros 10 indignaram-se por causa dos 2 irmãos. Vede como todos eles eram imperfeitos, tanto os que procuravam obter precedência sobre os outros 10, como os 10 que tinham inveja dos 2. Mas, como já tive a ocasião de vos dizer, observai-os mais tarde e vereis como estão livres de todos estes sentimentos. Este mesmo apóstolo João, que se adianta agora por este motivo, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro, quer para usar a palavra, quer para fazer milagres, como se lê nos Atos dos Apóstolos. Tiago, porém, não viveu muito mais tempo. Desde o princípio, desde o Pentecostes, ele se deixou arrebatar pelo seu ardor e, pondo de parte toda a aspiração humana, ascendeu a tão inefável altura que depressa recebeu a coroa do martírio. Vede como nós somos humanos. Tiago e João, na boca da sua mãe, certamente preparado por detrás, pediram um lugar de honra. E Jesus diz-lhe: não, esses lugares não sou eu que os distribuo, estão reservados ao meu Pai. E, entretanto, o cálice, o batismo, nós na Eucaristia, no cálice de Jesus, está a paixão e a morte de Cristo, que nos liberta. E, por exemplo, Tiago viveu pouco mais tempo, viveu até o ano 42, mas João viveu até o ano 102, 103. E houve 5 papas no tempo de João Evangelista, e ele nunca ocupou o lugar de Pedro, nunca se sentiu ligno, viveu tantos anos, na sua vida teve 5 papas, 5 Pedros, e ele nunca ocupou o lugar de São Pedro.
Portanto, a conversão que é preciso nós fazermos na nossa vida. O exemplo destes dois apóstolos, temos tempo para tudo, para ser arrogantes nos nossos pedidos, para imaginarmos coisas que não são realidade, mas também somos, a exemplo de Tiago e João, homens e mulheres de conversão, de mudança de vida, de humildade, dos propósitos que o Senhor nos chama. A vida de João Evangelista diz-nos isso mesmo. Nunca pretendeu depois ocupar nem o lugar de São Pedro. Houve 5 papas na sua vida e ele sempre reservado num lugar discreto. O seu lugar de apóstolo era-lhe suficiente. Demos graças a Deus e aproveitemos esta festa de São Tiago Maior para meditar na nossa vida, nos nossos critérios, nos nossos propósitos, naquilo que é fundamental na nossa vida. Sonhamos, temos o direito, somos humanos, sonhamos, mas também temos, como João Evangelista e São Tiago, reconhecer a nossa pequenez e recomeçar com outros princípios, com outros valores. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.